Eu vou apresentar a Resolva, para quem ainda não conhece. Então, nós somos uma rede aberta, um fórum autônomo e auto-organizado de ativistas, e nosso principal objetivo é realizar solidariedade, trocar experiências, sempre com uma perspectiva anticapitalista e sempre unindo teoria e prática. A gente busca utilizar os meios tecnológicos aqui para formar um espaço comum e poder fazer análises críticas e ações coletivas. Agora, então, vai se iniciar a primeira mesa da segunda edição de debates, que é sobre pandemia, solidariedade e antirracismo. E para dar início a esse debate, o tema de hoje é a situação das trabalhadoras domésticas em tempos de pandemia. Nós temos o prazer de contar com a presença da Renata Aline, ativista do movimento negro e fundadora e representante do Teresa de Benguela, coletivo de faxinas. E, para dar a palestra inicial, contamos também com a Creuza Oliveira, que é ativista e presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. A Creuza é uma grande figura da luta pelos direitos das domésticas, tanto no âmbito nacional quanto internacionalmente, e tem aí diversos prêmios para contar a história, né? Então, depois da palestra inicial, a Renata vai vir falar sobre o trabalho do coletivo e a gente vai ver na prática como estão sendo feitas as ações durante a pandemia. Todo mundo pode ficar à vontade para fazer perguntas, é só se inscrever pelo chat. E, Creuza, obrigada pela presença, é com você. Eu que agradeço. Boa tarde para todas e todos que estão assistindo esse bate-papo dessa live. Para mim é um prazer, quero agradecer a toda a equipe por ter me convidado para estar nessa live. Eu estou secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Também milito no Movimento de Mulheres Negras, MNU, Movimento Negro Unificado, e várias atuações aí, né? Alô? Pode continuar. Pronto, continuo falando. Posso Pode continuar? Bem, estou no movimento das trabalhadoras domésticas já há alguns anos, já há mais de 30 anos. Eu comecei a minha militância política na década de 80, em 84, que eu comecei a participar do movimento. Eu, como trabalhadora doméstica, que comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, passei por diversas situações de violência, violações dos direitos, né, de uma criança, adolescente, depois jovem. Então, a minha vida toda eu trabalhei como trabalhadora doméstica. Hoje eu estou aposentada, né, mas sempre trabalhei no trabalho doméstico e nunca aceitei a situação, as condições do trabalho. Não era o trabalho que eu não gostava das condições do trabalho doméstico, né? E foi, então, em 84, que eu soube que existia um grupo de domésticas que estava começando a se organizar aqui na Bahia, em Salvador, em um colégio que, por sinal, o colégio era particular, mas à noite eles tinham uma bolsa para os trabalhadores, que aí estudavam nesse colégio à noite, que era o supletivo, né, o supleclave, supletivo do Colégio Antônio Vieira. Então, estudavam à noite trabalhadores na área da construção civil, comércio. A maioria das mulheres que estudavam nesse colégio eram trabalhadoras domésticas, as mulheres, né, que estudavam à noite eram trabalhadoras domésticas. E aí eu fiquei sabendo desse grupo e me engajei nesse grupo. E para mim foi muito importante a participação nesse grupo, porque a partir do momento que eu comecei a participar desse grupo, eu comecei também a descobrir outros grupos de doméstica que existia pelo Brasil afora. E em 85, eu participei do quinto Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas, que aconteceu em Pernambuco, em Recife. Para mim foi um momento histórico, que eu nunca esqueço esse congresso. Foi lá nesse congresso que eu conheci Dona Laudelina de Campos Melo, conheci também Lenira de Carvalho, que é uma grande liderança da região Nordeste. Hoje ela está com mais de 80 anos, mas Lenira, para mim, é uma grande referência, assim como Nila, que já não está entre nós. E eu saí de lá, quando eu fui para esse congresso,
eu saí com certeza, se eu já tinha certeza da importância de continuar, de lutar, e depois desse congresso ainda mais, porque eu pude ver e presenciar e ouvir várias trabalhadoras domésticas de várias regiões, ou seja, das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e estavam lá falando da situação que elas viviam nas suas regiões, nos seus estados, nos seus municípios. E eu disse, bem, não é só a Bahia, não é só eu e as trabalhadoras domésticas de Salvador que sofrem discriminação, mas isso está no Brasil inteiro, né? E aí eu saí de lá com muita certeza da importância da luta, ouvi também a experiência de Dona Laudelina de Campos Melo, que é a pioneira da nossa luta, ela começou a luta em 1936 e fundou a primeira Associação de Trabalhadora Doméstica do Brasil, em 1936, e para mim, Dona Laudelina é uma mulher que é a grande referência das trabalhadoras domésticas no Brasil. E Dona Laudelina foi uma mulher que estava à frente do seu tempo. Imagine, se nós hoje, trabalhadoras domésticas, em pleno século XXI, não é fácil a gente se organizar, imagine Dona Laudelina na década de 30. Dona Laudelina chegou a ir conversar com os ministros de Getúlio Vargas quando estava para se aprovar, ou seja, constituir a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E Dona Laudelina chegou a conversar com os ministros de Getúlio Vargas para que fosse incluída as trabalhadoras domésticas na CLT, coisa que não aconteceu. Dona Laudelina foi uma mulher também que ela foi para a Segunda Guerra Mundial, servir como voluntária, e Dona Laudelina deixou o único bem que ela tinha, que era uma casa em Campinas, São Paulo, e que ela deixou para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, São Paulo, que hoje é a sede do sindicato lá em Campinas, né? Dona Laudelina também deixou essa casa para o movimento e hoje a gente dá continuidade a essa luta que Dona Laudelina começou contra todo tipo de opressão, racismo, preconceito. E Dona Laudelina, naquela época, ela era conhecida como o terror das patroas, né? Porque Dona Laudelina ia para as rádios falar da situação das trabalhadoras ruim, que as trabalhadoras viviam nas casas. Dona Laudelina falava contra o racismo. E a primeira associação de trabalhadora doméstica criada, em 1936, teve o apoio também do primeiro senador negro brasileiro, que foi o Abdias do Nascimento, né? Que ajudou também a fundar essa associação de trabalhadora doméstica, que naquela época teve a Frente Negra Brasileira, que a Frente Negra Brasileira foi a primeira organização de negros e negras pós-abolição, né? Então, tem uma história. E aí, quando as mulheres negras dizem nossos passos vêm de longe, com certeza vem de longe nesse processo de dar visibilidade ao trabalho doméstico, de lutar contra os direitos dessa categoria, que a maioria são mulheres negras, são mulheres que tiveram um processo histórico de amas, né? A gente foi amas, a gente foi mucamas, a gente foi escravas, a gente foi criadas, né? E hoje nós dizemos, somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial. E embora o movimento sindical ainda não nos veja enquanto classe trabalhadora, o movimento social de um modo geral, e a gente tem mostrado que a nossa organização, que nós fazemos parte da classe operária, né? Inclusive, todo esse tempo, a gente construiu esse país, mas que a gente não tem direitos iguais, o bolo não é partido de forma igual para as trabalhadoras domésticas, para os negros e negras, para os índios, para a população, que eles dizem que somos minoria, mas eu digo que nós não somos minorias, né? Nós não somos minoria em direitos, mas não em população e tal, né? Então, é muito séria essa situação e a gente sempre diz, quando dizem assim, como é a relação de vocês, doméstica, com o movimento feminista? E nós dizemos, a relação nossa com o movimento feminista nunca foi cordial, porque, na verdade,
né? Hoje a gente já tem mais uma maturidade política, a gente já tem uma visibilidade e tal, melhorou. Mas nós, mulheres negras, sempre fomos o sustento das mulheres brancas, seja para elas saírem para ir para a faculdade, ou seja, para a emancipação das mulheres brancas, as negras tiveram um papel fundamental, que era cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família delas, enquanto até essa trabalhadora doméstica, ela não tinha a família dela, muitas vezes tinha que se afastar da sua família, e outras nem tiveram família, e vieram envelhecer no trabalho doméstico, naquela casa. Hoje não se encontra mais trabalhadora que fique 30, 40, 50 anos na casa, mas naquela época, de Dona Laudelina e de outras mulheres, né, até a minha faixa etária, a gente ficava na casa anos sem estudar, sem conhecer o mundo lá fora. O único mundo que a gente conhecia era o mundo ali daquela casa que a gente trabalhava, e aquela história de você é da família, você faz parte da família. A gente fazia parte da família, mas não fazia parte da herança. A gente não estava lá no testamento, garantindo o direito. A gente era da família, mas não ia estudar, né? E a maioria da nossa categoria, na minha faixa etária, todas começaram a trabalhar na infância, né? Na infância, que aí não estudaram, não tiveram a oportunidade de escolher até uma outra profissão. Ela ficou só no trabalho doméstico. E aí, o fim dessas mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, e da década de 30, década de 40, essas mulheres terminaram em um asilo, né? Porque quando envelhecia, que começava a fazer o xixi, escorrer o xixi pelas pernas, a diabetes, já não tinha mais força para exercer o trabalho, fazer o trabalho pesado da casa, aí eram jogadas nos abrigos, nos asilos, né? Hoje nós lutamos para que as nossas jovens negras tenham a oportunidade de ter o direito de escolher qual a profissão que ela quer exercer. Ela pode ser até doméstica, mas ela não deve estar só restrita ao trabalho doméstico. É só o que te cabe ao trabalho doméstico. Mas a gente quer que as mulheres negras, a nossa juventude, tenham a oportunidade de fazer o que ela quiser, ou seja, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Perfeito, criança. E aí, eu queria saber também o que que você pensa das domésticas agora, nessa época da pandemia, o que está acontecendo. A gente teve vários casos, né? A primeira morte, uma das primeiras mortes aqui no Rio de Janeiro pelo Covid-19 foi de uma mulher doméstica que pegou da patroa que foi para a Itália. Então, o que que você acha dessa situação e quais são os caminhos que a gente pode ter no pós-pandemia? Olha, a situação das trabalhadoras domésticas, diarista e tal, foi muito. Os trabalhadores, de modo geral, foram muito penalizados. E nessa classe de trabalhadores e trabalhadoras, a trabalhadora doméstica está incluída. Foi uma das categorias mais penalizadas com a questão da pandemia. Nós sabemos que o trabalho doméstico ele sempre foi muito inseguro, a gente nunca teve instabilidade no trabalho, a gente sempre foi mandado embora por qualquer motivo, inclusive até por ir no médico para cuidar da saúde ou fazer um preventivo, a gente nunca teve esse direito, porque qualquer motivo era motivo de se dispensar a trabalhadora doméstica, né? E com essa questão da pandemia, aí vem a questão dos direitos, que teve a pandemia, mas antes da pandemia, em 2015, quando foi aprovada a Lei 150, e que a Lei 150 passou a valer, houve uma demissão terrível de trabalhadoras domésticas, de empregadores, por isso até que cresceu o número de diaristas. Foi a partir da Lei 150 que alguns patrões, alguns não, a maioria dos patrões, acharam que pagar FGTS para doméstica era um absurdo. Pagar horas extras, adicional noturno, salário família, isso não cabia para a doméstica. A doméstica tinha que ser aquela que tinha aquela relação casa grande senzala, né?
que estava ali à disposição do empregador, no quarto de despejo, que é o quarto do fundo, onde se coloca tudo que não presta naquele quarto, e ela estava ali 48 horas à disposição. A partir que a gente conquista as horas extras, né? Os empregadores aí dizem, não é bem assim não. E aí começaram a mandar a trabalhadora doméstica embora, né? E a gente viu o caso de doméstica de ter 15 anos na casa, ser dispensada porque o patrão não queria pagar o FGTS, né? 15 anos, 20 anos, 10 anos. Nós que estamos no sindicato, a gente via as trabalhadoras chegando lá, quando a gente fazia, perguntava, você trabalha há quanto tempo? 10 anos, 15 anos. Ah, meu patrão me mandou embora porque disse que não tem condições de me manter, que não vai pagar horas extras e nem o FGTS, né? Então, o FGTS, 8% do salário mínimo, né? E aí, o que é um salário mínimo, que hoje a gente sabe o valor, e que, né, em cima desse FGTS, dos 8% do salário, não dava nem, na época, não dava nem 10 reais. E o patrão achou que aquilo ali era um absurdo, ele pagar mais 10 reais do FGTS da trabalhadora, né? E aí era melhor mandar embora. Mas o empregador e a empregadora gasta muito dinheiro em salão de beleza, em troca de carro todo ano, viagem para o exterior e muitas outras coisas, né? Até o salão do cachorro, né? É pago com maior orgulho, com maior prazer. Mas para quem trabalha para casa ali, então não merece ter esses direitos. E aí foi quando teve um desemprego terrível. Depois melhorou um pouco, e cresceu o número de diaristas, no caso, né, que é proporcionalmente a trabalhadora que trabalha 2 ou 3 dias na semana e não tem direito à assinatura de carteira, aos direitos que quem trabalha fixo tem. E que a gente vê que, mais uma vez, fomos penalizadas e discriminadas, meu olho está ardendo, e discriminada com essa questão. Porque eu sempre digo, o professor, ele trabalha 2 ou 3 dias, ou até um dia na semana, em uma escola, né? E ele tem registro em carteira, ele, o médico, o professor, outras categorias que trabalham um dia ou 2 dias em uma escola, ou em um posto médico, ou no hospital. Essas pessoas têm carteira assinada, têm direito a receber suas horas extras e tal. A doméstica, não. Se ela trabalhar 2 dias, ela não tem direito a essa carteira assinada, só a partir dos 3 dias, né? Então, essa lei 150, que a gente tem crítica na lei 150, né? Mas foi uma lei que reparou um pouco a situação das trabalhadoras domésticas. É claro que a gente tem direito ao FGTS, horas extras, adicional noturno, o FGTS passou a ser obrigatório, o salário família, isso para nós é importante, né? Mas deixou também outras coisas na lei que realmente não era o que estava dentro da Convenção 189, que a Convenção 189, que foi ratificada depois da Lei 150, se a Convenção 189, ou seja, a PEC, seguisse as normas da Convenção 189, com certeza a Lei 150 seria bem diferente, né? Mas, infelizmente, a gente teve esse prejuízo do Congresso correr e aprovar uma lei que não estava dentro da Convenção 189, né? Então, é isso. Agora, a gente teve vitórias importantes, como, por exemplo, o trabalho infanto-juvenil ser colocado como pior forma, né? Isso foi muito bom, porque desde a época da escravidão, ou desde a lei do ventre livre, é que as crianças e adolescentes estavam no trabalho doméstico, principalmente as meninas, né? Então, nessa questão aí, melhorou quando se criou o decreto que proíbe o trabalho infanto-juvenil doméstico até os 18 anos, né? Certo. E aí você comentou que você entrou nesse meio por meio do sindicalismo, né? E aí, qual que você acha que é a importância da auto-organização e dos movimentos sociais como um todo para as domésticas?
Me conte, repita a pergunta, por favor. Qual que é a Dá para importância você. dos movimentos sociais e da auto-organização e dos sindicatos para as domésticas? Com certeza, hoje nós, trabalhadoras domésticas, participamos de vários movimentos sociais. A gente participa da luta por moradia, a gente participa pela questão da luta pelos direitos da mulher, a gente luta contra a violência contra a mulher, né? Participamos várias vezes participamos da criação de delegacia de proteção à mulher, de vários momentos, estávamos juntos em várias conferências sobre política para as mulheres e igualdade racial. A gente também participou, inclusive, de conferência no Brasil e fora do Brasil, conferência contra o trabalho infanto-juvenil, né? E a gente tem uma militância ativa nos movimentos sociais. Por exemplo, faço parte do movimento negro e participo do movimento de mulheres, já fui candidata várias vezes, né? Não cheguei a ser eleita, mas a gente fez um trabalho muito importante de visibilizar a luta das trabalhadoras domésticas e a importância que nós podemos ser votadas, votar e ser votadas, né? Então, tem essa questão. Agora, com a questão da pandemia, estamos aí na luta para que, inclusive, a nossa Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que eu sou secretária-geral, e a presidenta é Luísa Batista, que é de Pernambuco, e a companheira Luísa Batista tem feito várias ações junto com os sindicatos filiados à FENATRAD. Agora mesmo, na quinta-feira, foi quinta-feira passada, tivemos uma reunião online com o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, e a deputada Áurea, e mais a deputada Benedita da Silva, e mais movimentos sociais, como a Organização de Mulheres Negras, a ANB, e mais outros movimentos, né? Tivemos essa reunião com o pessoal da plataforma, né? E a gente conversou com o Rodrigo Maia, porque existe uma PL no Congresso, né? Que inclusive está para ser votada de urgentíssimo, né? E que essa PL quer colocar o trabalho da cuidadora como área de saúde. E a gente está dizendo que não. A cuidadora não é enfermeira, né? A cuidadora está na área do trabalho doméstico e nós não queremos que a trabalhadora cuidadora seja incluída na área de saúde, né? Então, nós conversamos com o presidente da Câmara, conversamos com as deputadas, que esse projeto foi apresentado pela deputada Benedita e tal, né? E aí, quando se apresenta um projeto, aí se vem outras emendas, né? Aí cada um apresenta uma emenda, que aí é um monte de emenda para um projeto, e a gente disse, não, nós não queremos, e foi muito bom, e a gente pediu para, inclusive, esse projeto ser votado, mas não com essa, como é que eu disse? Com esse item de trabalhadora cuidadora ser da área de saúde, né? E tem outro, diz que ontem também foi apresentado outro projeto, que inclui também trabalhadoras domésticas, vários trabalhadores, várias categorias, mas a trabalhadora doméstica está incluída, e que a gente está acompanhando para ver o que é que esse projeto pode nos prejudicar ou beneficiar, né? Então, assim, a FENATRAD está sempre atuando. Nessa época de pandemia, a gente tem feito, junto com outras entidades, várias ações na questão do trabalho doméstico, como lá em Belém, que o governador colocou aquele decreto dizendo que o trabalho doméstico é essencial, e a gente diz não. O trabalho doméstico ele é essencial, esse caso no caso de alguém acamado, criança que não tenha quem cuide, ou seja, os pais trabalham, a mãe trabalha e tal, e precisa de alguém para cuidar e tal, né?
Então, houve muitas ações lá em Belém, junto com o pessoal do SEDEMPA, junto com o Ministério Público e tal, e a FENATRAD junto dessa organização. A questão também do trabalho das imigrantes, trabalhadoras domésticas que são trazidas de várias partes do mundo, né, para São Paulo, e vive lá em trabalho extremamente análogo à escravidão. Então, a Federação e o Sindicato de São Paulo acompanha, do município de São Paulo, acompanha essa demanda lá, essa situação lá do trabalho em São Paulo, né? Nessa questão das imigrantes, e a federação tem feito várias ações, inclusive na questão do trabalho escravo, porque tem trabalhos que são denunciados aqui na Bahia. O ano passado tivemos 2 casos de cárcere privado e trabalho escravo, que o Ministério Público retirou a trabalhadora da casa, né, do ambiente do trabalho, ou seja, da casa que ela trabalhava. Alguns dias atrás aqui, não tem um mês, ou se não tiver um mês, aí em São Paulo, teve o caso daquela senhora de 61 anos que recebeu salário em 2011 e que estava numa situação também de cárcere privado, trabalho análogo à escravidão. A FENATRAD vem acompanhando, né, essas ações e situações. Sem falar também que a gente tem a preocupação da formação. E a FENATRAD também vem buscando apoio para a formação da categoria, a formação na área da qualificação profissional e social, né? Que é muito importante isso. Sim, com certeza. E aí, a senhora tinha falado que já tivemos vários avanços, né, da categoria das trabalhadoras domésticas ao longo dos anos, mas quais são os prospectos agora no governo Bolsonaro? O que você acha que vai acontecer nos anos a seguir? E será que as gerias são incluídas nas trabalhadoras domésticas? Como? As, Hein? geri as diaristas devem ser incluídas nessa categoria das trabalhadoras domésticas? Com certeza, ela deve não, ela é incluída. Na lei 150 foi que o Romero Jucá, que foi o relator da lei 150, ele que colocou essa coisa aí de só ter vínculo a partir dos 3 dias, né? Mas a trabalhadora doméstica diarista, de 1 dia, 2 dias, ela é uma trabalhadora doméstica. A lei 150, que infelizmente discrimina, dizendo que só tem vínculo a partir dos 3 dias. E a gente sabe que nesse desgoverno que nós estamos, eles querem fazer de tudo para precarizar as categorias. E no caso das trabalhadoras domésticas, diaristas, elas estão sendo precarizadas quando diz que 1 dia, 2 dias não tem vínculo empregatício. Aí agora tem um monte de coisa para precarizar a categoria, como é a questão dos aplicativos, como é a questão das agências, né? Então, tem muita coisa que essa trabalhadora trabalha sem nenhuma segurança, né? Então, se ela se acidentar no local de trabalho, ela não vai ter direito ao acidente de trabalho. Ela trabalha muitas vezes, dizem que não tem vínculo, quem trabalha 1 dia ou 2 dias, mas uma diarista, ou seja, trabalhadora doméstica, que trabalha 1 dia, 2 dias em uma casa, muitas vezes ela leva 10 anos trabalhando na mesma casa, 5 anos trabalhando na mesma casa. Como é que essa pessoa não tem vínculo? Se ela está lá anos trabalhando naquela mesma casa. Ela só não teria vínculo se ela trabalhasse aqui hoje, só daqui a 2 meses ou 3 meses que ela voltasse na mesma casa para fazer o trabalho. Mas se ela vai lá toda semana, 1 vez ou 2 vezes na semana, toda semana ela está lá, né? Então, como é que essa pessoa não tem vínculo? Não está vendo que isso como é que diz? É um retrocesso e precarizar a profissão. Então, nesse desgoverno que nós estamos aí,
com reforma trabalhista, reforma previdenciária, tantas coisas que eles querem fazer reforma, querem privatizar e tal. Então, quem é prejudicado é a população. E as trabalhadoras domésticas, com certeza, nessa questão aí da bolsa emergencial, o auxílio emergencial, muitas domésticas diaristas ficaram sem receber. A trabalhadora doméstica que tinha vínculo e que o patrão fez a suspensão do contrato, menos mal, né? Porque o governo pagou uma parte, ela recebia outra do empregador. Ou mesmo se ela fosse dispensada, ela teria, no caso, as férias para receber, ou seja, as parcelas rescisórias. Poderia dar entrada no seguro-desemprego, apesar de toda a dificuldade com a pandemia, para se dar entrada nas coisas, mas ela conseguia fazer via internet, né? Nessa questão do auxílio emergencial, muitas trabalhadoras ficaram sem receber pela dificuldade de entrar nas redes para poder fazer o cadastro. Aquelas que tinham filhos, adultos ou jovens, que têm uma experiência, que sabem lidar com essa coisa do computador e tal, né? Tudo bem, deu entrada, e aí ficou naquela coisa do aguarde, está na, como é que chama? Está na avaliação, está sendo avaliado e tal, né? E acabou que muitos acabou não recebendo, né? Mas estamos... Outra coisa, gente, os sindicatos de domésticos, filiados à nossa federação, a gente conseguiu fazer campanhas e conseguir apoio para conseguir bolsa ou cesta básica. Então, fomos distribuindo cesta básica, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Luís, Sergipe, né? A Paraíba, né? Acre. A gente conseguiu cestas básicas para passar para as trabalhadoras. E a gente quer mais, claro, né? A gente está querendo mais doações de cesta, de apoios, para que a gente possa estar apoiando nossas companheiras que estão desempregadas, que sofreram o baque do desemprego. E para você ver, a situação mais grave é das diaristas, porque a diarista ela só tem o dinheiro se ela trabalhar. Ela trabalhando recebeu naquela hora. E depois ela não tem mais nada, só quando na próxima semana que for trabalhar, né? E aí essa daí é mais prejudicada porque ela é chefe de família, é mãe solteira. A Fenatrade também fez uma campanha Cuida de quem te cuida, que era a questão do patrão e a patroa liberar a trabalhadora doméstica, ou seja, dispensar ela, ou suspender o contrato, sem prejuízo no emprego e nem no salário, né? Alguns empregadores fizeram isso. Eu não sei a porcentagem de quantos fizeram, mas houve empregadores e empregadoras que fizeram a suspensão de contrato, né? Outros manteram ela em casa e continuaram pagando o salário, mas não foi a maioria. Tanto que, em pesquisas aí, fala-se que 300 mil trabalhadoras domésticas foram dispensadas do trabalho. Imagine, se a gente tem um país, né, que a grande maioria, apesar dos mais de 40 anos de direito, 46 anos, 46 a 48 anos de direito à carteira assinada, que o direito da carteira assinada da doméstica foi em 1972. Em 73 passou a valer, né? Então, de lá para cá, são mais de 40 anos o direito da carteira assinada. E essa grande maioria não tem registro em carteira, né? E foi a primeira conquista da trabalhadora doméstica, foi a carteira. Então, hoje, a gente tem esse contingente de trabalhadoras que foram dispensadas, que perderam suas diárias, né? Que, com certeza, estão preocupadas como manter a família. Hoje, a gente tem um apoio da cesta básica, que nem todas recebem, só aquelas que têm filho em escola, de idade escolar,
que a escola tem passado a cesta, alguns movimentos sociais têm distribuído cesta, mas, com certeza, nem todas são atingidas, tanto com a Bolsa Auxílio, ou auxílio emergencial, ou com a cesta básica, né? Então, é muito sério. E pós-pandemia, vai ser uma situação muito séria, porque essa semana o nosso sindicato, dando exemplo aqui da Bahia, de Salvador, o nosso sindicato estava fechado, estava em quarentena desde o mês de março. Então, a gente criou um e-mail para fazer os contratos, para dar o ok ou não para as suspensões de contrato de trabalho, né? E também criamos um e-mail, também um zap, para dar informação às trabalhadoras domésticas, que tivesse dúvida e tal. Então, muitos não conseguiram fazer o contrato, da suspensão de contrato, porque não tinha, que era aquela medida do governo, né? A 96 ou 936, não conseguiram fazer a suspensão de contrato, porque não existia contrato legalmente, a carteira de trabalho assinada. Só podia fazer a suspensão de contrato quem tinha a trabalhadora com carteira assinada. Aquela que não tinha carteira assinada não podia, não tinha, pelo E-Social, não tinha como fazer essa baixa, ou seja, essa suspensão de contrato. Essa semana a gente começou a atender começou a abrir o sindicato para limpar e tal, porque ainda continua aqui em Salvador, ainda continua o lockdown, né? Ou seja, a suspensão, ou seja, a coisa, né? Então, a gente começa a abrir o sindicato para dar uma limpeza e tal, para dar uma ajeitada, para a semana, dia 15 em diante, a gente começar a atender no sistema de agendamento, de não aglomeração e tal, de distanciamento, essa coisa toda, né? E o que o Correio levou lá no sindicato de contrato de trabalho suspenso, né? Levou lá para o sindicato, não foi brincadeira. E tem muitos que deu suspensão, fez o contrato de suspensão e depois demitiu, né? Tem caso, né, que aconteceu isso. Muito bom, obrigada, Creuza. A gente consegue perceber, né, que a situação das domésticas ainda é precária, ainda mais agora na pandemia. E aí eu passo a voz para a Renata, do coletivo Teresa de Benguela, que trabalha com diaristas. Então, Renata, pode falar. Olá. Hoje eu vi até a reportagem. Hoje eu lhe vi, viu? Oi. Hoje eu te vi no jornal. Foi. No Jornal Passei no do jornal Meio-Dia. hoje, né? Jornal Hoje. Parabéns. Uma ação muito Obrigada. bonita. Então, aqui em Belo Horizonte, eu fundei o Coletivo Teresa de Benguela. É um coletivo que existe já tem mais ou menos 5 anos, né? O nosso foco, na verdade, é ajudar mulheres diaristas, porque, igual a Creuza explicou, né? Que a Lei 150 ela também abrange as mulheres diaristas, mas, na realidade, a gente sabe que mulher diarista está na margem do serviço doméstico, né? Então, assim, e uma coisa que aconteceu que foi muito ruim nesse período da pandemia é que o auxílio emergencial, a função diarista, ela foi colocada como serviço essencial, então as diaristas que preencheram, que elas trabalhavam como diarista, elas não tinham e nem têm direito a receber o auxílio emergencial. O que a gente fez foi entrar em contato com advogados para poder estar mudando a alteração do pedido da solicitação das meninas, de diarista para autônomo e colocar outra coisa, para que algumas delas recebessem o auxílio emergencial. Mas, tipo assim, o número de mulheres que não recebeu o auxílio é muito maior. Muito maior. E, assim, você vê gente que você nem acredita que está recebendo o auxílio, está recebendo, e a diarista não está. E aí, aqui em Belo Horizonte, o que a gente teve que fazer? A gente primeiro montou uma ação de ajudar na alimentação, porque se tornou muito grande o pedido de cesta básica. O pedido de cesta básica ele se tornou um pré-requisito que é o mais importante do projeto hoje do Teresa,
porque as pessoas não estão querendo levar faxineiros para dentro de sua casa por causa da pandemia, né? Tem essa questão. Então, o que a gente fez? A gente começou a vender voucher de faxinas. A gente tem uma sorte que o coletivo, como existe há um tempo, a gente tem alguns clientes fixos, que é esses clientes que têm vínculo com Tereza. Então, esses clientes começaram a pagar as faxinas, mesmo para as meninas estando em casa. Então, a maioria das meninas receber suas faxinas recebe todo mês. Todo mês, no dia tal, que é o dia da faxina que ela tem que ir lá na casa da pessoa, a pessoa deposita na minha conta e eu mando para a conta das meninas, né? Então, é uma coisa que veio para ajudar. Mas aí, assim, se você for analisar, não existe nada real e eficaz que ajude as diaristas, né? Não existe. Não existe igual, por exemplo, as mulheres domésticas, se elas estiverem trabalhando e tiver um empregador que tem um mínimo de consciência, que é o que a gente fala, para poder... O Tereza de Benguela prega muito isso. Para poder a gente falar sobre serviço doméstico, não tem como a gente falar sobre serviço doméstico e não falar sobre a questão que a gente precisa estar humanizando todos os empregadores. Todos. Todos os empregadores que contratam, tanto empregado doméstico, como cuidadores de idosos, como diarista, a gente tem que conversar com eles para eles entenderem que é uma prestação de serviço como qualquer outra prestação de serviço. Como se você chamasse um engenheiro dentro de sua casa. Você chamou um engenheiro de sua casa, você não vai pagar ele? Você não vai pagar se ele fizer hora extra? Ele não tem um tempo de trabalho ali? Você não vai pedir um engenheiro para poder montar uma planta para sua casa e montar a planta da casa de sua irmã, por exemplo. Você não vai fazer isso porque é um engenheiro, né? Aí todo mundo respeita. Mas porque é um diarista ou é empregada doméstica, que é uma coisa que aqui em Belo Horizonte o povo tem muita mania de fazer. A empregada doméstica trabalha numa determinada casa. Aí essa pessoa, ela tem que viajar. Mas aí não está no período de férias da empregada doméstica. Aí o que ela faz? Ela pega a empregada doméstica e manda para casa da mãe dela, ou da irmã, ou de alguém, para a pessoa continuar fazendo o trabalho lá, porque ela está viajando, a pessoa não pode ficar parada só porque ela viajou 5, 10 dias, não sei. É assim, são coisas para mim que eu acho que é uma questão da gente falar muito sobre a humanização. E o Tereza, a gente trabalha batendo muito nessa tecla. A gente não tem muito cliente, gente. A gente tem pouco cliente, porque a maioria eu abro mão. Eu prefiro falar assim, olha, não precisa você contratar ninguém do Tereza, porque eu não vou admitir que vai contratar uma diarista para ela tomar água no copo de plástico, para ela não utilizar banheiro, para ela não poder comer comida normal no horário de almoço, para ela não ter direito a um lanche. Porque tem gente que me liga pedindo diarista e ela faz questão. São 8 horas de diária. Se são 8 horas de diária, eu exijo que seja dada a essa pessoa um lanche. Porque 8 horas e ninguém trabalha dentro de um escritório 8 horas e não come. Ninguém trabalha 8 horas no escritório e não vai no banheiro. Ninguém trabalha 8 horas no escritório e não toma água. Então, assim, são coisas que o coletivo a gente bate muito. Existe um questionamento muito grande dos movimentos sociais, que eu, inclusive, acho uma dificuldade da gente, que é de movimento social, que trabalha na área de base, de diaristas, de mulheres encarceradas, que é o discurso de o serviço doméstico é de herança escravagista. Eu concordo plenamente, gente. O serviço doméstico ele é de herança escravagista. Mas a gente mora e vive em um país em que esse país não tem condições de acabar com o serviço doméstico e pegar todas as mulheres que trabalham em serviço doméstico e colocar elas em outra função. A gente não tem essa oportunidade. A gente não tem essa realidade. A realidade que a gente tem existem mulheres que cresceram em periferias ou não, que a única coisa que elas aprenderam a fazer na vida é o serviço doméstico. A gente quer que essa pessoa faça faculdade? Quer. A gente quer que essa pessoa procure outra função na vida? Quer. Mas ela quer dizer que ela vai conseguir? Não. Por quê? Porque existe um preconceito racial para poder entender que uma mulher que é faxineira, ela também pode fazer faculdade. No Tereza de Benguela, muitas das meninas fazem faculdade. As meninas no Tereza, elas ganham razoavelmente bem. Elas conseguem pagar um aluguel aí de R$1.000, sabe? Então, assim, é preconceito de não entender
só porque você é uma pessoa diarista ou você é uma empregada doméstica, você não pode ter um celular melhor, você não pode querer ter um carro. Essa imagem de diaristas e de empregada doméstica, sabe, muito coitada, uma pessoa que precisa de muita ajuda, uma pessoa que, sabe, não sabe nada. A gente tem que quebrar um pouco esse estereótipo, porque tem muita gente que faz faxina e que é empregada doméstica, mas que são pessoas que já estudaram. Eu, por exemplo, eu fui diarista durante 5 anos, eu sou uma pessoa graduada, né? Então as pessoas olham para mim, tipo assim, Renata não fez diário. Eu fiz diário durante 5 anos. 5 anos eu comi o pão que o diabo amassou com o rabo, e foi quando eu decidi fundar o Tereza, porque as pessoas são sem noção. De eu chegar na casa de gente, as pessoas jogar roupa no chão com calcinha e falar para mim assim, descobre qual que tá suja aí para lavar. Eu não vou fazer isso. Então, assim, eu sou uma mulher que eu bati muito de frente com as pessoas que eu fazia faxina. Eu tinha o prazer mesmo de dar o discurso real, de falar, olha, eu ser sua diarista não quer dizer que você pode fazer comigo o que você quiser. Então, assim, o Tereza, nesse momento agora, é o momento que a gente está vendo assim, como que a gente faz para ajudar essas quantidades diárias. A gente recebe pedido de ajuda diária todos os dias. Todo santo dia. Ontem a gente foi para Ribeirão das Neves, entregamos cesta básica. Eu estou com outras cestas básicas aqui que eu ganhei de um lugar que a cesta básica não é boa, porque o Tereza, a gente tem por objetivo que a cesta básica que a gente consegue doar seja uma cesta básica que dure 30 dias na casa de uma pessoa. 30 dias. Para mim, qualquer movimento social no Brasil que está fazendo esse trabalho de entregar a cesta básica, que me entrega uma cesta básica que tem arroz, açúcar, óleo, macarrão e feijão, para mim isso não é uma cesta básica. E não é porque uma pessoa é pobre, ou porque ela mora na periferia, ou porque seja o que quiser, que ela não tem direito a uma cesta básica de qualidade, que dure 30 dias e que atenda a necessidade dos filhos dela. Então, assim, a gente para um dia para montar cestas conforme núcleo de família, né, nas casas. A gente olha 4, 5, 6, 7, tem quantas crianças, vai colocar não sei quantos biscoitos, vai colocar chocolatado, vai doar caixa de leite, vai doar ovo, o que a gente vai fazer? É isso que a gente faz. Porque, assim, se a gente não começar a pegar desde o início das pequenas coisas que a gente faz para ajudar diaristas e empregadas domésticas e humanizar essa relação, a gente vai continuar no mesmo lugar que a gente está sempre. Porque sai lei, sai sindicato, inventa sindicato. Todo mês eu olho o Fundo Brasil de Investimento, que abre um edital, todo mês um sindicato de empregada doméstica ganha. Todo mês. Eu vejo um sindicato lá do empregado doméstico, mas eu nunca vi nada ser feito em função de diarista. Nunca vi. Eu nunca vi um projeto para ser pago para poder ajudar. Vamos ajudar 100 diaristas lá do Taquaril, que está lá, a galera do Taquaril está passando perrengue, porque não tem movimento social lá dentro. Não tem. Não é igual a aglomerada do Serra, que tem 3, 4 movimentos lá dentro, que pode ajudar a toda a comunidade. Lá no Taquaril não tem. Aí, tipo assim, vai um cara tentar fazer um movimento social de levantar alguma coisa, aí entra em contato com a gente para dar uma força e fica nisso. E, tipo assim, são diaristas. Todo dia eu recebo mensagem diária, tipo, tô sem emprego, eu estou só com a faxina. A gente vê a questão da desumanização do que é. Você tem uma faxineira na sua casa durante 10 anos. Essa faxineira vai na sua casa pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Aí, agora que entrou a pandemia, você para de pagar diário para essa mulher. Você para de pagar diário para essa mulher. Por quê? Por que tem que parar de pagar diário para a mulher? Sabe? Tipo assim, não faz sentido. Essa questão sabe, que eu sempre vou falar sobre isso. O que mais me irrita na questão que a gente fala do serviço doméstico é essa falta de humanização que as pessoas têm em relação à empregada doméstica, em relação à diarista, em relação a cuidadores de idosos. É sempre os restos que tem que sobrar para essas pessoas. Essas pessoas têm que aceitar tudo que vem de pior. Tipo assim, é uma cesta mais ou menos, é um leite mais ou menos, é uma carne mais ou menos, é uma verdura mais ou menos que vem estragada. Por quê? Por quê? Você vai comer isso em sua casa? Você não vai. Você não vai fazer na sua casa um macarrão só com óleo e sal.
Você não vai fazer. Então, não custa você fazer uma cesta básica, colocar um extrato de tomate lá dentro para a pessoa comer. Por que você não vai colocar? Só porque a pessoa é empregada doméstica, porque ela é uma diarista? Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? E tá cada vez mais difícil a luta, porque, assim, as pessoas que realmente têm voz, porque as pessoas não escutam muito quem está no trabalho de base, não escuta muito sindicato de doméstica, não escuta muito diarista. Quem é essa galera que está no lugar de ter voz, que deveria estar fazendo esse discurso pela gente e está ajudando a humanizar a questão dessa realidade? Não faz. Por isso que vira e mexe a gente vê uma pessoa que está aí em serviço análogo de escravo, a gente vê diarista que está trabalhando para ganhar uma cesta básica em vez de ganhar o dinheiro que ela tem direito. Por isso a gente está vendo, tipo assim, nessa pandemia, para mim, escancarou-se claramente as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, né? A gente tá muito bem escurecido que nós, que somos pessoas pretas, a gente realmente tem muito pouco acesso em relação às políticas sociais, políticas públicas. Se você for pensar, o auxílio emergencial, ele saiu principalmente para as pessoas que têm cadastro único. Isso nunca foi uma coisa divulgada pelo Estado, nem pelo governo. Uma coisa que já deveria estar sendo feita faça o seu cadastro único para que todo mundo faça. Tipo assim, tem o CRAS em toda a comunidade do lado do posto de saúde, tem o CRAS. Ninguém nunca falou que essa pessoa que ela precisa ter um cadastro único, que era o que ajudaria agora no auxílio emergencial. Então, assim, existe um descaso com a gente. E essa pandemia, para mim, tá bem difícil, sabe? Bem difícil, assim, porque as meninas do Tereza, elas não estão fazendo faxina, elas têm uma vaquinha online delas lá online, delas para elas mesmo, e elas têm as pessoas que pagam a faxina delas. Mas as mulheres de fora, as diaristas de fora, que não é do coletivo, tá assim, tá gigante de ver o quanto a necessidade de pouca coisa. Uma cesta básica, gente, é muito pouco, perto de toda uma necessidade com a diarista, que é mãe de família, que é o arrimo familiar, que é o responsável familiar, que não tem marido, que a maioria delas não são casadas, a maioria delas leva a situação da casa delas sozinha, e ninguém sabe, tipo assim, parar para pensar nisso, parar para, tipo assim, a gente tinha que estar ajudando mais, a gente tinha que estar fazendo um pouco mais, e não tá, não tá. Mas, assim, o Tereza tá indo devagar, aos poucos. A gente já atendeu aí quase 300 mulheres. Hoje eu fiz uma conta pela planilha, com a cesta básica. A gente ainda está com muito esforço, tentando doadores para continuar mantendo. É muito fácil a gente ver o governo fazer uma propaganda, né? Igual aqui em Minas Gerais, o governo faz uma propaganda falando da necessidade que o sabão de barra, o detergente, o sabonete, que eles são até mais importantes do que o álcool em gel, que o álcool em gel, então, é uma coisa que não vai chegar na periferia fácil, pelo valor, pelo preço e pela questão da necessidade de prioridade. É muito mais prioridade você comprar um pacote de arroz e feijão e comprar um vidro de álcool em gel. Então, assim, você vê uma propaganda enorme falando sobre produtos de limpeza e você não doa produtos de limpeza. Você não faz a doação do produto de limpeza. Você doa uma cesta básica, mas você doa produto de limpeza para alguns, para outros não. Eu não entendo, tipo assim, não faz sentido para mim, sabe? A gente aqui, a gente tenta doar a cesta básica com o produto de limpeza, um álcool em gel dentro, a máscara para cada membro da família e conversar com a pessoa, que é importante ela fazer pelo menos esses cuidados. Para falar com a pessoa que ela tem que parar de trabalhar é difícil. É difícil, porque ela precisa trabalhar. Porque a diarista tem essa questão, ela só vai receber o dinheiro se ela conseguir trabalhar. Se ela não conseguir trabalhar, ela não vai receber. Ela vai ficar em casa sem R$1, 1 centavo em casa. Então, assim, tá uma realidade muito difícil. Eu acho que tinha que ser, sabe, ter uma comoção maior da comunidade mesmo, para estar ajudando essas mulheres trabalhadoras domésticas, as diaristas, as cuidadoras de idosos. E assim, Tereza, assim, na frente do Tereza, eu tô no meu máximo, fazendo assim o máximo que eu consigo, mas eu não consigo pensar mais o que eu posso fazer. A gente, mês que vem, vai estar abrindo uma vaquinha para as mulheres que são fora do Tereza. A gente vai tentar pagar pelo menos 3 diárias para cada uma. Mas, assim, são 3 diárias, eu vou precisar de quê? De pelo menos 30 mil.
para poder eu conseguir fazer isso, para atender 300 diaristas, que não chega nem perto da realidade do Brasil, da quantidade de mulheres diaristas que está parada. Né? Mais ou menos isso. Muito bom. Obrigada, Renata. Agora, eu queria falar que a gente está com cerca de 100 pessoas no total assistindo aqui no Zoom, junto com a Esquerda Online. E aí a gente vai abrir para as perguntas e comentários aqui das pessoas do Zoom. E eu tenho uma pergunta para vocês duas, que Renata, você comentou da humanização dos empregadores. Queria saber como é que a gente pode como é que a gente pode ajudar nisso, se a mídia tem uma certa relevância aí, o que a gente pode fazer? Então, a mídia tem uma relevância sim, né? A partir do momento que a mídia começa a mostrar na televisão, na novela, aquela mulher uniformizada, morando na casa da patroa dela, e ela não tem nenhum tipo de direito, não sentando na mesa para comer, tendo seus lugares, seus espaços determinados, a gente só continua reproduzindo um tipo de estilo de vida e de padrão escravagista que sempre existiu, né? Então, existe essa responsabilidade. A gente prestar atenção que nas novelas, as mulheres que fazem papel de doméstica ainda são negras. Isso também é uma reprodução tanto de racismo quanto de classe social. Pode mostrar onde que é o lugar de uma mulher preta. O serviço dela é de doméstica. Então, a gente tem que mudar esse conceito, que não é assim, e a gente tem que começar a enxergar que a mulher faxineira e a mulher diarista, a mulher empregada doméstica, ela é um ser humano. Se você for contratar qualquer prestador de serviço dentro da sua casa, as pessoas tratariam essa pessoa como ela trata a empregada doméstica, igual assim, no coletivo, a gente tem muito problema com a pessoa que não quer que a faxineira utilize o mesmo banheiro. Velho, eu fico putaça. Eu falo com a pessoa na tora, tipo assim, olha, vai usar o banheiro que der para ela usar. Se sua casa tem um banheiro só, não tem 2 banheiros, ela vai usar seu banheiro, que ela não vai trabalhar de fralda e muito menos ela vai fazer xixi na roupa. Né? Então, se a gente tem uma briga muito grande por questões mínimas, tipo utilizar um banheiro, ter acesso a um copo de vidro para tomar água uma água gelada, não tomar água do tanque, sabe? Então, são coisas que a gente tem que estar falando. Aí tem gente que vai e distorce a questão. Vira e fala assim, então a gente não tem que contratar serviço doméstico. Não é isso, minha querida, não é isso. Você não precisa contratar um serviço doméstico e tratar essa pessoa de uma forma desumanizada. Você pode contratar uma faxineira, igual no Tereza eu falo com as pessoas, as meninas, elas sabem dialogar. Você vai chegar na casa, eu falo com as meninas, chega na casa de uma pessoa fazer faxina, ela vai conversar, ela vai olhar essa casa, ela vai ver quanto tempo tem que essa casa não recebe uma faxina, ela não vai fazer o milagre de fazer uma faxina de 8 horas, uma pessoa que tem 6 anos que nunca fez uma faxina na casa dela. E aí, em 8 horas, ela tem que fazer uma casa ficar limpa, brincando. Não vai. A hora que essa pessoa conversar comigo, eu vou falar com ela. Qual que é a sua prioridade? Cozinha. Então, sua cozinha é sua prioridade. Você vai chamar de outra vez e a gente vai priorizar seu banheiro, seus vidros, suas coisas. E é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que conversar com a diarista de verdade. Igual ontem, um rapaz ligou para mim me pedindo para poder olhar quanto que era diária e tal, para fazer na casa dele. Ele virou para mim e falou assim, até que você fala bem, dá para poder entender o que você fala quando eu falo para você o serviço que eu tenho. Porque quando eu converso com a diarista, acho que elas ficam com vergonha, aí elas não me respondem. Aí elas fazem aquilo que ela acha que é certo, depois vão embora. Gente, eu fiquei pensando, essa pessoa que está me falando isso, é responsabilidade dela. Que essa diarista não tenha coragem de falar com ela o que ela dá conta de fazer na casa dela. É responsabilidade do contratante, não é da diarista. Ela não dá conta de falar, que ela não dá conta de limpar aquela casa inteira. Igual aqui tem um bairro que chama Belvedere, que é um bairro caríssimo, que agora o Belvedere deu por causa da pandemia, de contratar faxineira a R$120 para poder mexer numa casa que é uma mansão. Eu falei, amiga, tira o Tereza de Benguela da lista, porque não vai rolar. Então, é essa questão de todas as pessoas fazerem essa discussão. Vocês que conhecem, que são pessoas que contratam diárias ou que têm uma empregada doméstica, dialogar sobre isso, sabe? Como é que você trata a sua diária em sua casa? E perguntar. É igual, por exemplo, no Tereza de Benguela, a gente tem uma regra. A gente não lava louça. A gente não lava louça.
É uma pena. A pessoa fica triste, mas a gente não lava louça. Porque a gente entende que louça é um serviço da pessoa que está dentro da casa, que mora na casa, o próprio contratante. Ele tem que lavar a louça para deixar a cozinha livre para as pessoas limparem. A gente não cata cocô de cachorro e nem de gato, e nem lava vasilha de gato ou de cachorro. Isso é responsabilidade do contratante. Uma faxina de diarista e um trabalho que a empregada doméstica faz são trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes. Uma faxineira, ela não pode fazer o trabalho que o empregado doméstico faz. Chegar lá para fazer arroz, fazer feijão. Igual a pessoa vira para mim e fala assim, eu quero uma diarista para 4 dias. Eu já falo com ela, você quer uma empregada doméstica, você vai ter que assinar carteira. Você vai assinar carteira e vai doar para essa pessoa todos os direitos porque ela possui, que ela tem direito. Então, assim, a humanização começa de todo mundo. É de todos nós começar a dialogar e a questionar as pessoas que utilizam do serviço, como que elas tratam essas pessoas em suas casas. E a gente levar essa discussão para quem tem condições de estar levando propostas lá para né, igual o Benedito da Silva já levou. A gente está fazendo esse movimento, porque se não fizer, vai continuar do mesmo jeito. A Carolina está com a mão levantada aqui. Pode falar, Carolina. Oi? Tá cortando um pouco. Tá. Fala. Tá cortando um pouco. A minha? E aí, eu posso falar? Oi? Alô? Oi? Eu estou Tá ouvindo você, Creuza. Ah, tá. O que Renata fala, ela tem toda a razão. Ir fazer uma diária é uma coisa, que às vezes quando a trabalhadora diarista ela vai fazer uma diária, as pessoas acham que ela tem que fazer tudo, inclusive lavar roupa, passar roupa, fazer a faxina da casa toda, fazer comida para deixar pronta. É absurdo, absurdo. Quer dizer, a gente sempre coloca 8 horas de serviço, você tem que sentar com sua patroa para negociar qual a função, qual é o trabalho que é, como Renata falou, que é a prioridade. E outra coisa, não dá para você chegar lá 7 horas da manhã e sair 8 horas da noite. Não Exatamente. tem. Ou você ir no outro dia para terminar a diária do dia anterior e não receber nada por isso. Então, tem muita exploração mesmo, para as pessoas que trabalham de diária, né? E aí, se essa trabalhadora ela não tem coragem de negociar, de sentar e dizer, olha, como bem Renata falou, eu não faço isso, não, isso aí não está na parte da diária de faxina, não está, né? Então, se a senhora quer que eu vá fazer um congelamento, é uma diária separada da faxina, né? Infelizmente, ainda tem muito isso. E sobre a questão aí eu acabei esquecendo até a pergunta. Eu esqueci a pergunta. Como é o nome dela? Renata. Ô, Renata. Diga aí, Renata, me pergunte de novo aí, vá, por favor. Qual foi a pergunta? Eu não estou lembrando. É da relação da mídia com a humanização dos empregadores. Certo. O que a gente pode fazer? Essa relação da mídia com a questão dos empregadores é terrível. A Renata até já falou um pouco, Luana, mas com certeza a mídia coloca, ajuda a desvalorização do trabalho doméstico ou da trabalhadora doméstica, né? Porque as novelas que mostram que o patrão pode a qualquer momento chamar a trabalhadora para vir fazer as coisas, muitas vezes o patrão está de roupão de dormir e ele está ali com a trabalhadora doméstica nos meios de comunicação, ela não tem família, ela não tem horário, ela está ali à disposição. A novela aí da Globo que está sendo repetida, uma aí que tem o Clô, né? Tem o Clô e tem a outra trabalhadora, tem o motorista. É um desrespeito terrível. Como é que
a patroa, né, trata os empregados e até os próprios empregados tratam o colega, que isso é muito sério, né? Não é porque eu sou a governanta da casa que eu tenho que desrespeitar a minha colega que faz o trabalho, a função da limpeza, dos outros trabalhos da cozinha e tal. Então, infelizmente, os meios de comunicação contribuem muito para essa questão da desvalorização da trabalhadora doméstica e do trabalho doméstico. Eu já vi uma propaganda da Brastemp que a trabalhadora doméstica ela não sabia qual era a diferença de botar roupa na máquina de lavar ou, né? Então, coisa assim terrível, né? O filho da patroa que assedia a trabalhadora. Ontem mesmo, na novela, qual foi a novela? Foi a novela das 7, onde aparece o patrão, agora depois de muitos anos, dizendo que teve o caso com a babá dos filhos e, por isso, traiu a mulher com a babá. Então, um adolescente, uma criança que está ali à frente da TV assistindo isso, ele automaticamente ele vai estar, como é que diz? Na mente dele, ele está acreditando que é possível ele também, quando adulto, fazer isso com a trabalhadora da casa dele, né? Que no plural é normal. E a gente precisa estar fazendo um trabalho de combate a isso. Inclusive, quando eu fazia parte do Conselho da Mulher, Nacional do Direito da Mulher, eu colocava, quando se falava da questão da violência contra a mulher e tudo, e eu dizia, os meios de comunicação contribuem para a desvalorização da mulher, para a violência contra a mulher e para vários tipos de situações com a trabalhadora doméstica, né? E que eu acho que futuramente tem que ter um projeto, alguma coisa que coíba as novelas, os meios de comunicação, fazer esse tipo de incentivo para os jovens e para a sociedade de modo geral, né? Então, é muito sério. Eu acho que os meios de comunicação têm que estar fazendo coisas que venha elevar a autoestima da população, que venha valorizar, né, e não incentivar o desrespeito e a violência, né? Exato. Muito bom. Gente, vocês podem, todo mundo aqui pode habilitar o microfone, fazer comentários e perguntas, tá? Todo mundo com permissão. E aí, Creuza, você comentou, né, do assédio às trabalhadoras domésticas, assim como as diaristas, né, recebem muito assédio, a gente vê relatos aí pela internet. Como fazer o combate a isso, agora na pandemia também? Olha, eu acho que para fazer o combate é o trabalho de conscientização da categoria, encorajamento para que ela denuncie, que ela não aceite, né? Que é muito difícil, isso não é de agora. Isso eu, como comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu passei muito assédio sexual no local de trabalho, na minha infância, minha adolescência, inclusive, sofrer violência física por não aceitar o assédio sexual do filho da patroa, né? Do filho da patroa. Então, isso ainda é muito sério, principalmente no âmbito privado, no local onde ninguém vê, só você, e mesmo quem vê finge que não entende, que não vê, como aconteceu comigo, quando eu falava para a patroa dizia que o filho dela estava querendo brincar, que ele estava brincando comigo, e que eu, se tratasse mal, a gente reclamava. Vocês, domésticas, não sabem o que é que vocês querem. Se trata mal, vocês não acham ruim. Se trata bem, que meu filho quer brincar com você, está brincando com você, e você acha que está levando para a maldade. E aí que foi um dia que a filha dela percebeu a brincadeira, a filha dela que já era adulta, casada, tinha filhos, né, pequenos ainda, e ela percebeu e aí chegou para a mãe e disse, não, mãe, o que fulano está fazendo não é brincadeira, não. Ele está querendo pegar Creuza à força, ele está fazendo brincadeira maldosa com Creuza. E aí foi quando ela proibiu ele de chegar perto de mim, chegar na cozinha onde eu ficava, né, chegar perto de mim. O que é que ele fazia?
já que a mãe proibiu ele dava um jeito de, quando eu estivesse na cozinha, ele passava e me dava murro nas costas. Ele dava murro, ele chutava minhas pernas. Eu vivia com minhas pernas toda dolorida, de chute que ele dava de ódio, né? Com aquele conga naquela época, né? Aí ele passava e pá na minha perna, ou então nas minhas costas, murro nas minhas costas, né? Porque eu não aceitava as brincadeiras de assédio sexual dele, entendeu? Então, infelizmente, ainda tem casos desse ainda hoje. Isso é na minha adolescência. Eu estou com 62 anos, né? E hoje ainda eu vejo casos de doméstica que chega lá no sindicato colocando a situação, e muitas até saem do emprego porque não quer que a patroa saiba, porque acha que a patroa não vai acreditar nela, e aí ela prefere pedir demissão e sair do emprego, porque também tem medo do marido também descobrir que o filho da patroa está assediando e não denuncia porque não quer que chegue ao conhecimento do marido e tal. Infelizmente, isso ainda tem acontecido muito, e aí o âmbito é privado, mesmo que a patroa saiba, a patroa não vai deixar de ser ao lado do filho ou do marido, ou quer dizer, ela pode até ficar revoltada com raiva do marido, mas jamais ela vai, se essa trabalhadora denunciar, jamais a patroa vai chegar na justiça e vai dizer que é verdade que aconteceu isso, né? Infelizmente, a gente ainda vive nesse tempo de assédio moral, de assédio sexual, xingamento, questão do racismo, como Renata falou aí da questão do racismo, é muito sério, das palavras que você não tem como provar, acusação de roubo, sem a trabalhadora ter roubado. Agora mesmo, na pandemia mesmo, a gente está com um caso que a gente está esperando passar aí para procurar dar queixa do empregador, que o empregador mandou a trabalhadora embora, a trabalhadora com mais de 4 anos na casa, sem carteira assinada, sem nada, ele mandou embora acusando ela de roubo, entendeu? Isso é para não pagar os direitos dela, né? Porque ele não assinou a carteira, não contribuiu para a Previdência, não recolheu o FGTS dela. Então, eu vou acusar de roubo, ela vai ter medo de eu... porque a trabalhadora sempre acha que o patrão é o poderoso e que vão acreditar no patrão e não nela, e aí ela acaba deixando para lá. Essa daí quer recorrer atrás dos direitos dela, que ela disse que ela trabalhou e não recebeu os direitos dela e tal, e que ela não vai deixar para lá, ela vai correr atrás, né? Entendeu? Infelizmente tem isso. E no Tereza, Renata, como vocês fazem? Ocorre esse tipo de coisa também? Acontece. A gente tem advogado pelo Tereza, né? A gente tem uma advogada e tem um núcleo de assessoria popular que atende o Tereza, assim como tem psicoterapia. A gente tem algumas pessoas corajosas que já acusaram as meninas de roubo. A gente teve uma época que teve um cara que acusou uma das diárias de roubar o cinto dele. E aí ele falava que o cinto não era importante, tal, mas era porque o patrão dele tinha dado. Aí eu virei para ele e perguntei qual que era a garantia que ele tinha, que era a diarista que tinha roubado. Aí ele falou comigo assim, não, é porque só ela entra. Porque quando as meninas voltam do Teresa de Benguela, eu passo para elas, olha, a casa é assim, assim, tem tantas pessoas, tem que fazer isso e isso não é para fazer e tal. Aí as meninas, quando elas voltam, elas me falam, tipo assim, o que você falou é verdade, o cara contou a verdade, ou se não é verdade. E essa pessoa, ele falou que ele morava sozinho, porque ele trabalhava aqui em Belo Horizonte, mas que a família dele era do Nordeste, então que ele ficava sozinho, que ele precisava de alguém para arrumar a casa uma vez por semana. E aí, quando a Karine, que era a menina que trabalhava para mim, que trabalhava no Tereza, a Karine voltou e falou, Renata, ele faz festas quase todos os dias, com muita mulher, muito homem e com muita droga. Eu falei, ok. Falei, isso não é um problema nosso. Você pode continuar limpando lá se você quiser. Aí ela, não, eu quero continuar, continuou. Aí ele entrou em contato comigo falando que ela tinha roubado o cinto da diesel dele. Aí eu falei com ela, então a gente vai para a delegacia, nós vamos abrir o boletim de ocorrência, vamos investigar,
Falei, porque você está falando que a única pessoa que entrou na sua casa foi a Karine. Falei, a Karine falou que já viu mulheres dentro da sua casa, outros homens em sua casa, né? Falei, mexendo com coisas ilícitas. Falei, então a gente vai para a delegacia e nós vamos resolver lá. Falou, lá a gente vai abrir uma investigação e vamos averiguar se foi a Karine mesmo que pegou o cinto. Falei, se a Karine tiver pego o cinto de você, o Tereza arca imediatamente. Eu compro outro cinto e te dou. Falei, mas se não tiver, não. Então, a gente, com todas as pessoas que nos falam, é isso. Por isso que o Tereza existe algumas regras, do tipo, guarda-roupa. Eu queria tanto que você arrumasse minha roupa no guarda-roupa. Não vai arrumar. A gente não abre o guarda-roupa de forma alguma. Se tem uma roupa que está ali na cama, eu falo com as meninas, dobrem a roupa que está na cama e peça a própria pessoa para guardar a roupa dela dentro do guarda-roupa. Não abra o guarda-roupa, porque se sumir qualquer coisa de dentro desse guarda-roupa, a primeira pessoa que vai ser acusada é a diarista. Outra regra que a gente tem clientes que fazem testes com as diaristas, com as empregadas, para ver se elas roubam. Aí coloca, tipo, dinheiro dentro do armário de cozinha. Quem é que guarda dinheiro dentro do armário de cozinha? Ninguém. Aí, uma vez, um cara colocou, tipo assim, R$500 num armário de cozinha da casa dele. E ele colocou mais joias espalhadas na casa. Aí as meninas mandaram mensagem. A menina mandou mensagem, Renata. Tá assim, uma situação que eu tô achando estranho. Aí eu liguei para ele. Falei com ele, tudo bem? Ele, tudo jóia. Eu falei, então, a pessoa que está na sua casa me falou que tem espalhado dinheiro dentro do coisa e tal. Aí ele, porque aqui a gente é assim, a gente não fica preocupado com as coisas. Eu falei, eu queria que você juntasse tudo para ela começar a fazer a faxina. Ela só vai começar a fazer a faxina depois que você juntar tudo que tem aí de valor. Ele juntou tudo que tem de valor, colocou num determinado local, ela não fez faxina nesse local. Então, assim, a gente tenta precaver, entendeu? Porque se tem que acontecer da pessoa ser acusada, quem vai ser acusada geralmente é a pobre da faxineira. Então, se a gente não fazer alguma coisa, não planejar alguma coisa, a gente não vai acabar correndo o risco de ser acusado. Então, a gente não deixa. A gente, quando o cliente entra e fala alguma coisa, é igual eu falar assim, a faxina ficou mal feita porque fulano não limpou isso do jeito que eu queria. Aí rola muito no Tereza, tipo, deixa eu pedir seu dinheiro de volta. Existe uma pessoa no Tereza que é uma faxineira que é muito assim, ela é muito boa mesmo. Ela é uma faxineira que eu conheço assim, que eu nunca conheci uma faxineira igual ela. Ela limpa muito bem, ela tem uma questão de organização mental, uma coisa excepcional. Tanto que ela fala que ela faz faxina porque ela gosta, que ela vai continuar, que ela não vai sair, que ela vai comprar um carro e o melhor aspirador de pó, mas que ela vai continuar fazendo faxina. Ela é essa faxineira nossa. Ela que vai. Quando a pessoa reclama, tipo assim, a faxina não tá bem feita, a gente fala com ela. Que é a Simone, ela até passou no jornal hoje também. Ela vai lá na faxina e ela olha. Aí ela fala, Renata, faxina que a pessoa não quer pagar. Porque coisa simples, tipo assim, não dava tempo de fazer tudo isso que ela queria. Não tinha tempo. Então, assim, a gente nos cerca, sabe? A gente nos cerca de regras, de formas. Quando a pessoa ela fecha uma faxina com Tereza, eu mando para ela escrito numa mensagem do WhatsApp, eu peço o WhatsApp, eu mando escrito falando tudo que vai ser feito na casa dela. Tudo que vai ser feito. Vai limpar o seu teto, vai limpar a janela, vai limpar isso, vai limpar aquilo. Aí ela fala assim, mas eu fiz uma festa, tem muita louça, e a gente não deu conta, eu queria que lavasse minha louça. Aí eu mando, vai lavar a louça, mas então não vai limpar nenhum vidro da casa. Eu mando. Então, assim, a gente tenta o máximo possível se organizar. O Tereza de Benguela, a gente tem interesse, não sei como é que vai ser, porque 2020 já foi o ano da pandemia, mas até 2021 a gente pretende virar uma ONG para estar ajudando e auxiliando essas mulheres diaristas a ter coragem de fazer esse tipo de movimento que o Tereza faz, sabe? Que roubou aqui. Não, a gente vai averiguar. A questão do assédio que a Creuza falou, gente, as faxineiras do Tereza, elas são muito jovens, a maioria delas. Então, a gente tinha uma, por exemplo, que ia fazer faxina, que era um inferno. Toda vez que ela ia fazer faxina para homem, a gente tinha problema com assédio. O cara ligava e falava assim, não, eu não quero mais ninguém, eu quero só essa. A gente já sabia, tipo assim, não dá. Aí eu chamava ela, conversava com ela, explicava, e aí, tá nessa situação, como é que você se sentiu? Ela vai e falava, não, Renata, pessoa muito desrespeitosa, como encarando o tempo todo e tal, a gente não manda. Aí a gente passou a mandar ela
só em casas que tinham mulheres. Porque o Tereza, ele no início começou com o movimento feminista, né? Mesmo eu não sendo feminista. E aí a gente começou com o movimento de trabalhar mais para mulheres do que para homens. Então, quando a gente ia trabalhar para homens, até hoje, a gente tem um pouco mais de cuidado. A gente tem uma questão de averiguar melhor como é que é a casa, como é que essa pessoa mora sozinha, quantos homens estão nessa casa, quem é a pessoa adequada, porque a gente tem umas meninas que elas falam na tora mesmo, tipo, as coisas na cara da pessoa, então deixa a pessoa sem graça, para a gente escolher o perfil para quem mandar, para a gente não ter que ficar passando por essa situação. Porque assédio é a pior coisa que eu acho que tem para a gente provar. Roubo, ainda é mais fácil ir para a delegacia, abre um boletim e investigar. Mas o assédio, como é para a mulher, já é uma coisa desvalorizada, já é uma coisa assim que já foi naturalizada socialmente, que assediar a mulher achar ela bonita, né? Então a gente tenta cercar. É homem que vai chamar, então a gente vê como é que a gente faz com esses homens que chamam a gente. É isso que a gente faz. Perfeito, meninas. A Kizzy está inscrita para fazer pergunta. Pode falar, Kizzy. Olá, tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? De boa. Então, Renata, queria que você contasse um pouquinho mais de como é que surgiu a casa, como é que vocês se organizaram, contar um pouco da história. Você falou agora um pouco de como surgiu, que foi uma coisa para as mulheres, apesar de você não ser feminista, mas tinha um viés desse. Mas eu queria que você contasse um pouco da história, em que ano surgiu, a partir do que surgiu. Acho que seria bem bacana de ouvir isso. E obrigada pela presença das duas, está sendo ótimo, gente. Obrigada. Então, como é que o Tereza de Benguela surge? O Tereza de Benguela surge a partir de mim, de uma ressignificação minha como pessoa, que eu acredito que seja. Quando eu era mais jovem, em 2015, 2013, aliás. Em 2013 eu tive um problema de saúde mental, eu surtei. E eu sou uma pessoa que eu sou neurodiversa, eu sou autista e sou esquizoafetiva. Então eu surtei, eu fiquei internada no hospital psiquiátrico muito tempo. Quando eu saí do hospital, eu pesava mais de 100 quilos e eu tive que raspar a cabeça porque meu cabelo apodreceu devido à quantidade de medicação, de remédio que eu tomava dentro do hospital. Então eu não tinha mais um serviço formal. Eu trabalhava como analista fiscal e analista financeiro nas empresas, e aí eu não tive mais esse serviço, mas eu também não queria voltar de novo para minha cidade, que é Montes Claros, para morar com minha mãe e com meu pai. Aí eu criei um grupo no Facebook que chamava, né, Compre Quem Faz das Minas. A gente não tem esse grupo mais hoje. E aí surgiram outros grupos no Facebook, Juntos Geramos Renda, vários grupos feministas na época, foi quando se falava muito do feminismo. E aí eu entrei nesse grupo e comecei a oferecer o meu serviço, minha mão de obra, contei minha história, falei que eu não era faxineira. E aí eu conheci outras faxineiras que me ensinaram a fazer faxina. E aí eu comecei a ter uma agenda muito grande de faxina. Tipo assim, eu tinha gente que me esperava um mês para me ter vaga para poder atender elas na faxina. E aí começou a surgir várias denúncias de exploração no grupo. Algumas mulheres faxineiras, como é que eu vou dizer? Elas desabafavam, falando o que elas passavam nas outras casas. E eu ficava tipo assim, velho, por que essa menina tá passando isso? Ela tem que falar alguma coisa. Aí eu chamava elas no inbox, conversava, falava com ela, não, você tem que falar. Aí tinha uma menina que morava com minha irmã, que chamava Janaína, e essa menina, ela também fazia faxina. Aí um dia uma mulher postou um post da seguinte forma: então, gente, a nossa colega Janaína me mandou mensagem para fazer faxina na minha casa. Vocês têm referência dela? A hora que eu vi esse texto, esse post, eu fiquei muito brava, muito brava. Aí a primeira coisa que eu postei no post foi, a mulher chamava Elisângela, nunca esqueci, isso aí tem muitos anos. Aí eu postei no post e perguntei a ela, então, Elisângela, você está querendo saber as referências a respeito da Janaína para fazer faxina na sua casa? Eu gostaria de saber se alguém aqui já trabalhou para a dona Elisângela e colocasse as referências de dona Elisângela como empregadora. Como que ela é uma pessoa como empregadora?
Aí virou um debate muito grande. Debate que durou dias. Aí, quando passou esses dias, eu e algumas amigas conversando, a gente falou, Renata, e aí? A gente teve esse debate todo falando sobre a questão da valorização do trabalho da diarista, e aí a gente não vai fazer nada. Aí eu abri um grupo. Nesse grupo, eu comecei a passar as faxinas minhas. As minhas faxinas, que eu estava na fila para mais de um mês, que eram muitas faxinas, eu comecei a distribuir para as meninas. E aí a gente começou a conversar de como se organizar. E aí foi assim que surgiu Tereza. Aí a gente pensou no nome do coletivo, que a gente não tinha ainda. Aí eu, como a maioria das meninas que são no Tereza são mulheres negras, não quer dizer que não tenha mulheres brancas, porque mulheres brancas sofrem a questão de classe social. Mas a maioria é mulher preta. Aí a gente foi pensar no nome para colocar de mulher preta. Aí várias pessoas falaram, Angela Davis, Audre Lorde, não. Aí eu falei, gente, não rola. São mulheres academicistas. O Tereza não representa um lugar de espaço na academia. Não quer dizer que as mulheres não possam fazer faculdade, mas não representa. Aí eu estudando, lendo muitas vezes, eu vi sobre Tereza de Benguela. E o tanto que ela representa como no Dia da Mulher Negra, que é o dia 25 de julho, né? E o tanto que Tereza de Benguela fez diferença no quilombo dela, mesmo sendo casada e tal, o quem ela foi. Aí eu decidi que o coletivo seria o Tereza de Benguela, e aí as meninas entraram, né? Hoje a gente tem as meninas, aí as meninas fazem, as pessoas entram em contato comigo pedindo faxina, eu negocio a faxina, tudo que tem que ser feito, com detalhes, com tudo, e aí eu mando para as meninas, para a pessoa que vai, os detalhes, e aí ela fala, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não dá tempo, isso aqui eu não acho legal e tal. Aí eu mando, aí a gente começa a negociar o valor. Eu e a faxineira. Aí a gente começa a negociar o valor em relação ao tamanho da casa, essas coisas. Se é um cliente que chama toda vez. Aí a hora que fecha tudo, eu mando pro cliente. Olha, tu fechou isso aqui, a pessoa que vai poder te atender é essa pessoa, e vai ser assim. Aí, tá certo. Aí as meninas vão, fazem a faxina lá com elas passam por Tereza de Benguela um valor de 12%, que é o valor que a gente mantém as publicações, impulsionamento, campanhas de arrecadação de vaquinha, de cesta básica. O Tereza se mantém com esses 12%. Eu não ganho nada com Tereza, eu não ganho nenhum centavo, é um trabalho de militância mesmo, de movimento negro. Quando eu ganho alguma coisa por Tereza, quando a gente ganha algum edital, eu coloco minha profissão lá e eu ganho nisso, mas não que as meninas me paguem, porque não é direito. E aí a gente está se organizando agora para estar registrando o Tereza como ONG. Né? A gente está, até o ano que vem, no março, a gente conseguir. Mas é assim que o Tereza surge. E foi, para mim, muito importante, porque eu vivia em outro mundo, praticamente. E quando eu comecei a fazer diário, fazer faxina, eu não achei ruim, porque era bom eu não ter horário, eu não ter uma pessoa chefe, se eu não gostasse da pessoa, eu não voltava mais, ou eu pegava aquela pessoa e passava para outra faxineira. E aí eu fui entendendo melhor esse mundo, entendendo as pessoas, conversando com mais diaristas, e na comunidade, fazendo palestras, chamando e falando. E foi assim que o Tereza se deu. E já tem 5 anos. Muito legal essa história. E aí queria aproveitar a deixa e deixar aí os minutos finais para a Creuza, para você falar mais da sua história, fazer considerações finais, e você também, Renata. Sintam-se livres. Creuza, você está conseguindo ligar o microfone? Seu microfone está mutado. Agora? Oi. Agora deu. Agora deu, ó. É assim, eu até já falei um pouco da minha história, né? Que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, minha vida toda eu fui doméstica, e aí na década de 80 foi que eu conheci o grupo de doméstica através de um programa de rádio. O rádio é muito importante para a gente saber as notícias e tal. E eu tinha um radinho de pilha que sempre estava comigo na cozinha. Eu dormia no emprego, morava no emprego, e aí eu tinha meu radinho, que eu levava para todo canto. E foi quando eu ouvi falando que existia um grupo de doméstica que estava se reunindo para a criação do sindicato. Naquela época, a gente não tinha direito a ter sindicato.
O direito de constituir sindicato, foi a partir de 88, da Constituição de 88. Em 84, a gente não sonhava em ser sindicato, mas não tinha sindicato. Já tinha associações em várias partes do Brasil, né? E aí foi quando eu comecei a participar desse grupo. Em 86, a gente fundou a primeira Associação de Trabalhadora Doméstica da Bahia, né? Associação Profissional das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, e 13 de maio a gente criou o sindicato. Então, o sindicato já completou 30 anos agora em maio, 13 de maio desse ano, completou 30 anos. Desses 30 anos do sindicato, a gente já conseguiu várias ações importantes, como, por exemplo, um conjunto habitacional, que a gente conquistou aqui com o governo do Estado, que é o conjunto 27 de abril. 27 de abril é o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. E a gente colocou o nome desse conjunto, 27 de abril. O conjunto tem 5 prédios. Cada prédio tem 5 andares. E a gente colocou o nome de cada prédio, a gente botou o nome de uma trabalhadora doméstica que fundou o sindicato, né? Então, Maria das Graças, Maria José Alves, Lenira Carvalho, que é a única que ainda está viva em Recife, né? E Teófila Nascimento, e onde a gente também conseguiu um espaço para a creche, né? Com a creche do conjunto. Essas trabalhadoras moravam na casa dos patrões. Deus, você está tampando um pouco o áudio. Pode... Oi? Aí, seu dedo estava tampando o áudio um pouco. Melhorou? Melhorou agora? Sim. Então, e essas trabalhadoras moravam no emprego, e eu era mãe solteira e pagava aluguel. Então, hoje elas têm um apartamento delas, que na época era o governador Jacques Wagner, e o Jacques Wagner liberou elas de pagar durante 10 anos uma mensalidade que seria até R$100. Então, elas pagam só o condomínio. E a creche, a gente ainda está lutando para essa creche funcionar, porque tem as dificuldades, né? Mas a gente está lutando para essa creche funcionar, certo? E a gente teve também um projeto de qualificação profissional e social com elevação de escolaridade, que depois desse curso, algumas trabalhadoras domésticas foram fazer faculdade, né? Que foi o TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que era um projeto, que era uma ação, ou seja, um programa que a gente conseguiu também no governo Lula, que esse projeto atuou em 6 estados, em 7 cidades, né, do Brasil, onde em alguns desses, que a elevação de escolaridade era o ensino fundamental, né? E algumas terminaram, fizeram ensino médio e foram fazer faculdade. Nem todas, a gente sabe que nem todas, algumas terminou o ensino fundamental, para por aí, mas outras levaram à frente, como direito, nutricionista e tal, né? Isso foi muito importante, a luta do sindicato, da FENATRAD, de ter conquistado isso, né? A gente fala na questão dos cursos de formação, e aí eu já participei também de vários cursos de formação, inclusive esses cursos de formação para as trabalhadoras se empoderar, para negociar com a patroa cara a cara, não ela se achando superior ou inferior, mas de igual para igual. Então, os sindicatos nossos têm esse processo de curso de qualificação. Também eu tive a experiência de ir para alguns países representando as domésticas aqui do Brasil. Fui para a Índia, onde lá na Índia, para as trabalhadoras domésticas da Índia, a gente aqui era uma coisa maravilhosa, da gente ter os direitos, que lá elas não têm nada, né? Fui também para Genebra, participar de várias discussões sobre o trabalho infanto-juvenil, e na Convenção 189 estávamos lá, trabalhadoras domésticas do Brasil e de algumas partes do mundo, né? Lá também discutindo, onde a gente conseguiu a Convenção 189, né?
e já participei de vários congressos a nível nacional. Fui candidata, como eu já falei, fui candidata a vereadora em 5 vezes. Eu fui candidata a vereadora, fui candidata a deputada estadual, a federal, né? E sempre nessa luta contra o racismo, contra a desigualdade e a questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, nas trabalhadoras domésticas, a gente sabe que, como a Renata também já falou aí, a gente ainda é vista de forma desrespeitosa, principalmente porque somos a maioria mulheres e negras, né? A região que não tem trabalhadora, ou seja, que tem menos trabalhadoras negras, mas ainda, mesmo assim, ainda tem um número imenso, no Sul, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses estados que têm trabalhadoras brancas, tem negras e brancas, né? O salário lá é melhor, as condições de salário e de trabalho lá é melhor, e Norte e Nordeste realmente tem um grande problema do desrespeito e da violência. Aqui a gente ainda encontra cárcere privado, discriminação, racismo diverso, muito de racismo ainda, né? Aqui na Bahia, nós lutamos aqui em Salvador pela questão do elevador de serviço, onde a trabalhadora doméstica só podia andar pelo elevador de serviço e não pelo social, e o sindicato entrou com ação no Ministério Público sobre isso, né, onde as trabalhadoras domésticas elas podem usar sim o elevador de serviço se elas estão carregando sacola, se vem do mercado, de feira e tal. É diferente, assim como o gás, como os outros serviços, mas que não seja proibido a trabalhadora mesmo que ela chegue sem sacola na mão, ela é obrigada a ir pelo elevador de serviço, né? Que isso é uma questão do racismo muito sério, né? Então, assim, para mim, me fez muito bem entrar na luta, porque foi a luta que me fez crescer, foi a luta que resgatou minha autoestima, que a questão do resgate da autoestima, não é, Renata? A gente vai construindo no dia a dia, na nossa militância, a gente ouvindo outros testemunhos, outras falas, a gente vai percebendo que não é só a gente que está passando por isso. E eu tive muita essa experiência quando eu fui para a África do Sul, para a conferência em Durban, aquela conferência que teve contra o racismo, a xenofobia e outras formas de violência e racismo. E eu participei de um fórum, que esse fórum era o Fórum das Vozes do Racismo. E eu participei desse fórum, né? Onde eu vi lá mulheres brancas que sofreram violência por ser de outra etnia ou pelo fato de ser mulher, né? Eu vi índios e índias falando das violências que tinham sofrido. Vi mulheres negras que vieram de outras partes da África, que sofreram violência racial, onde eu vi uma jovem de 15 anos que pintaram ela de branco de uma loja e botaram ela para andar a loja sem roupa, pintada de branco. E isso deixou uma marca terrível nessa jovem, né? E muitas coisas que eu vi nessa conferência, que quando eu voltei de lá dessa conferência, eu disse, gente, o meu caso é um caso, e das minhas colegas, é um caso a menos. Claro que é grave também as desigualdades de sexo, de gênero, as violências da questão da homofobia, tantas outras coisas, né? Mas, com certeza, nós estamos no passo de avançarmos. Agora, eu acho que para a gente continuar avançando, a gente precisa fazer esse trabalho de base, que é encorajando essas mulheres, dizendo para elas, você pode, você é capaz, você não pode deixar que te pisem. É claro que isso é lento. Eu digo por mim, quando eu entrei no movimento, eu não dava uma palavra. Na década de 80,
quando entrei no movimento, que alguém perguntava para mim, e aí, o que é que você acha? Eu dizia, o que você já achar tá bom. Eu era muito tímida, eu não tinha coragem de dizer não para minha patroa, e depois que eu comecei a participar do movimento, foi que eu comecei a me empoderar e chegar para a patroa e dizer, eu não aceito isso, não foi isso que a gente combinou e tal, né? Então, é muito diferente quando a gente começa a despertar e ter novos horizontes na nossa frente, né? Muito bom. Muito obrigada, então, Cleusa. Muito obrigada, Renata. Para finalizar, eu queria lembrar também que nós temos um GT de projetos aberto. Então, se você tem interesse de participar do Resolva de alguma forma, a gente vai enviar um formulário que vocês podem responder, dizer como vocês podem participar e que disponibilidade vocês têm. Assim como esse formulário que está tanto nas páginas do Facebook do Esquerda Online, quanto no chat do Zoom, que diz respeito à avaliação dessa reunião de hoje, é muito importante para a gente. E obrigada a todo mundo que está assistindo aí pelas diferentes plataformas. Olha, Renata, Luana, eu agradeço, viu, Luana? Luana, eu agradeço muito essa oportunidade e gostaria que Renata me passasse o contato dela, viu, Renata? Você tem como Passo para passar? deixar. Passa para a Luana e Luana passa para mim. A gente precisa estar dialogando Conectada. aí, tá bem? Tá bom. Tá perfeito, gente. bem? Tá, querida. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer também, Creuza. Te ver foi ótimo. Sou sua fã. Muito obrigado aí, Obrigado. bem bacana. Obrigado. Adorei.